Oi pessoal, nessa videoaula estudaremos os sistemas econômicos. Prontos para começar? Primeiramente, o que é um sistema econômico? Bom, o sistema econômico é a forma como um país ou uma economia está organizada socialmente, politicamente e economicamente. E todo país, toda economia tem a sua forma particular de se organizar socialmente, politicamente e economicamente. Então, por isso a gente diz que cada país se encaixa em um tipo de sistema econômico, em uma forma política, social e econômica de atuar, certo? De trabalhar. Bom, os sistemas econômicos, eles são classificados em dois tipos. O sistema capitalista, ou também chamado economia de mercado, e o sistema socialista, também conhecido como economia centralizada ou economia planificada. Dentro do sistema capitalista, existem dois outros sistemas. O sistema capitalista ele é subdividido em dois outros sistemas. O sistema de concorrência pura e o sistema de economia mista. Nessa aula, nós vamos falar basicamente do capitalismo e do socialismo. Então, nós vamos falar das ideias gerais do sistema capitalista e das ideias gerais do sistema socialista. Então, tá. Primeiramente, começando pelo sistema capitalista. Bom, no sistema capitalista, a economia ela é regida pelo mercado, pelas forças de mercado. Quais são as forças de mercado? São as forças de oferta e demanda. Então, é o mercado que rege essa economia. E o Estado interviria nessa economia somente para amenizar, para controlar, para tirar o país das crises. Então, somente em casos de crise teria a intervenção do governo na economia, certo? Caso contrário, a economia ela vai andar livre, tá? Sem a intervenção do Estado, seria o liberalismo econômico, que nós já estudamos, e as forças de mercado regendo toda a atividade econômica. Bom, no sistema capitalista, os preços são determinados pelas forças de mercado. Mas como? Bom, se existe um excesso de oferta em relação à demanda, a tendência é uma queda nos preços. Até que ponto? Bom, esses preços vão cair até que as pessoas que antes não tinham condições de demandar os produtos a um preço elevado, comecem a ter condições. E aquelas pessoas que já tinham condições de demandar esse produto, possam demandar em maiores quantidades. Só que com um preço menor, a oferta fica desestimulada. Então, se o preço cair muito, pode ser que comece a existir um excesso de demanda em relação à oferta. Nesse caso, o preço caiu tanto que a demanda ficou tão estimulada e a oferta ficou desestimulada. Então, poderia surgir um excesso de demanda em relação à oferta. Quando isso ocorre, qual é a tendência dos preços? Os preços sobem. Então, quando os preços sobem, de um lado, os produtores se sentem estimulados a iniciar a produção desse produto, ou aqueles que já produzem determinado produto vão querer produzir mais, vão se sentir estimulados a produzir mais, porque vem maiores chances de lucro. Só que, por outro lado, com o preço maior, a demanda tende a cair, porque as pessoas podem deixar de ter condições financeiras para comprar esse produto. Então, se o preço subir muito, novamente pode acontecer um excesso de oferta em relação à demanda. Os produtores muito estimulados e os consumidores não tão estimulados porque o preço está alto. E quando vai parar essa flutuação de preços? Somente quando o mercado se tornar equilibrado, somente quando a oferta e a demanda forem exatamente iguais, a quantidade ofertada e a quantidade demandada forem exatamente iguais. Na prática, é muito difícil de acontecer isso. Por isso, no sistema capitalista, os preços são determinados pela flutuação da oferta e da demanda, pelas forças de oferta e de demanda, sem qualquer intervenção do governo na economia. O governo intervém para amenizar as crises, de acordo com a teoria, com as ideias do sistema capitalista. Outro fator importante é que as empresas elas estão em constante busca pelo lucro. Existe algum problema nisso? Não. Para se manter em funcionamento, as empresas elas querem lucrar.
para que os empresários, os produtores rurais, para que eles continuem estimulados a produzir, a ofertar o bem no mercado, esse bem, essa produção, a atividade econômica onde ele está inserido tem que dar lucro para ele. Por quê? Porque o capitalista, ele vive do lucro, certo? Então, as empresas no sistema capitalista estão constantemente buscando o lucro. Bom, no sistema capitalista acontece também uma separação entre os trabalhadores e os capitalistas. Como que é essa separação? Os trabalhadores, eles são os donos da própria força de trabalho, certo? E eles vendem, né? Eles oferecem a força de trabalho deles no mercado de trabalho para o capitalista. E em troca, eles recebem o salário. Certo. Agora, o capitalista, ele é o proprietário dos meios de produção. Quais são os meios de produção? Máquina, equipamentos, a terra, o prédio, a planta de uma fábrica, a matéria-prima, a tecnologia. Isso pode ser propriedade, esses meios de produção podem ser propriedades do capitalista. Então, o capitalista, ele pode ser o proprietário dos meios de produção. E ele, para realizar a produção, ele contrata um outro fator de produção muito importante para a realização do processo produtivo, que é a força de trabalho. Então, no caso do capitalista, eles são os donos dos meios de produção, contratam os trabalhadores que irão produzir, que irão participar juntamente com as máquinas, equipamentos, tecnologia, matéria-prima, irão participar do processo produtivo e o resultado final do processo de produção são as mercadorias, as quais serão oferecidas no mercado a determinado preço e assim o capitalista terá o seu lucro, certo? Então, a remuneração que os trabalhadores adquirem durante o processo de produção é o salário e a remuneração que o capitalista adquire durante o processo, após o processo de produção, são os lucros, certo? Bom, algumas características básicas de um sistema capitalista. Em primeiro lugar, propriedade privada dos fatores de produção. Como eu já disse para vocês, o capitalista, o indivíduo, pode ser dono de um ou mais fator de produção. Ou seja, o indivíduo, ele pode ser dono das máquinas, ele pode ser dono dos equipamentos, da tecnologia, da matéria-prima, certo? Então, é propriedade privada. Outra característica do sistema capitalista é a livre iniciativa. O que é essa livre iniciativa? O empresário, o indivíduo, ele tem o direito de realizar a produção. Certo? Ele tem o direito de participar da atividade econômica. Não é apenas o Estado que é responsável pela produção, certo? A maioria da produção, a grande parte da atividade econômica, ela é realizada pelo indivíduo. O indivíduo, seja ele o dono de uma empresa, seja ele um produtor rural, seja ele um empresário, um industrial, ele tem o direito de participar da atividade produtiva e produzir mercadorias para serem vendidas no mercado com o interesse final de lucrar. Outra característica é a divisão do trabalho. Acredita-se que, dividindo com a divisão do trabalho, a mão de obra, o trabalhador, vai se tornar cada vez mais especializado naquela produção. Dividindo as etapas do processo produtivo, essa seria a divisão do trabalho, dividindo as etapas do processo produtivo e deixando cada trabalhador especialista, responsável por determinada etapa do processo de produção, esse trabalhador se torna especialista, especializado naquela etapa do processo produtivo e, portanto, ele consegue produzir mais em menos tempo, certo? Ou então, ele se torna, né, que isso é o mesmo que dizer que o trabalhador se torna mais produtivo. Outra característica do sistema capitalista é a importância dada para a moeda. A moeda, ela é o intermediário das trocas. O sistema capitalista produz mercadorias, certo? Porque o objetivo essas mercadorias serão ofertadas no mercado de bens e serviços e
o capitalista lucrará com isso, certo? Só que o fato das mercadorias estarem prontas, antes disso ocorreu a atividade econômica, gerou renda para aqueles que participaram do processo de produção. Então, com essa renda, os participantes do processo produtivo comprarão essas mercadorias. E com o quê? O que usa para comprar, para demandar essas mercadorias? A moeda. Então, a moeda é muito importante porque ela é o intermediário das trocas, é com ela que os indivíduos podem demandar as mercadorias, e também a moeda é importante porque ela é o objetivo, né, dos indivíduos. Os indivíduos, a sociedade quer acumular moeda, certo? Então, finalizamos aqui um pouco sobre o sistema capitalista. Vamos passar para o sistema socialista. Bom, o sistema socialista também é conhecido como economia centralizada ou economia planificada. Atualmente, somente 3 economias são caracterizadas ou são denominadas sistemas socialistas, que são Cuba, Coreia do Norte e Mianmar. Atualmente são apenas esses 3 países. Todos os demais países são países capitalistas, certo? Bom, no sistema socialista, a economia ela é regida pelo Estado e não pelo mercado, como acontece no sistema capitalista. Então, o Estado ele é responsável por toda a atividade econômica. Todas as decisões econômicas do país são determinadas pelo governo, pelo Estado, inclusive a determinação dos preços. Então, aqui o mercado não atua. Quem atua na atividade econômica é apenas o Estado. Não existe a iniciativa privada, não existe a livre iniciativa. O indivíduo ele não tem o direito de participar do processo de produção como capitalista, como dono dos fatores de produção. Quem é o dono dos fatores de produção? É o Estado, somente ele que realiza a atividade econômica. Características básicas de um sistema socialista: os meios de produção, ou seja, as máquinas, equipamentos, a terra, a planta de uma fábrica, são propriedade do governo, certo? Não é propriedade privada, é propriedade do governo. E as empresas, ou seja, as indústrias, os bancos, os hospitais, as escolas, os meios de transporte, são todos estatais. Todas essas empresas são estatais. O que é uma empresa estatal? É uma empresa que pertence ao Estado, que pertence ao governo. Outra característica é que o indivíduo, o trabalhador, ele tem uma propriedade privada dos meios de sobrevivência, certo? Então, alimentação, vestuário, os bens que são necessários para a sobrevivência do trabalhador, para a sobrevivência do indivíduo, são realmente de propriedade privada. Bom, aqui eu termino a minha parte sobre as características dos sistemas capitalistas e socialista. A gente vai assistir agora um vídeo do professor Peter falando sobre a importância do sistema capitalista ou a vantagem, né, de um sistema capitalista. Eu espero que vocês aproveitem. Vamos lá. O sistema capitalista, ele na verdade tem uma origem logo após a queda do Império Romano, quando surge o sistema feudal. No sistema feudal, os senhores feudais eles se apropriam dos meios de produção e dos bens de produção que até então no sistema romano era do Império. Agora, com a evolução de todo esse sistema e com o desencadeamento da rotina dos sistemas e a própria vivência do globo, quando aparece uma nova camada social chamada burguesia, já na França, essa camada, esse grupo de pessoas, eles então se apropriam dos meios de produção e dos fatores de produção. Os fatores de produção são aqueles 5: terra, capital, trabalho, tecnologia e capacidade empresarial. Agora, para prosseguirmos, é interessante não só a gente perceber que o sistema capitalista ele é muito antigo, mas talvez ele seja o mais profícuo dentre todos os demais que surgiram após isso, que foi o sistema socialista, o sistema comunista e outros.
Mas para a gente perceber como é que funciona o sistema, uma definição clara e rápida, o sistema capitalista seria o sistema socioeconômico político, onde os meios de produção são de liberdade de todos. A propriedade privada é de liberdade de todos. As pessoas têm o direito de participar do sistema e tem também essa coisa da livre iniciativa. Agora, tem uma coisinha, um segredo disso, que é a intervenção e a participação do Estado na economia. O sistema capitalista moderno, hoje, ele exige que haja essa interferência do governo. E por que isso? Porque o sistema ele não tem como se acomodar sozinho, se equilibrar. E há necessidade dessa intervenção. Agora, existem basicamente 3 coisas que fazem a diferença no sistema, que é a produtividade, a meritocracia e essa situação toda de criação e de elaboração de novos sistemas de produção. Quando o ser humano começa a produzir com eficiência e produzir com capacidade, ele naturalmente ele tem que ser contemplado por isso, recompensado por isso. E é por isso que o sistema garante o mérito para esses que tiveram criatividade, capacidade gerencial. E vai acontecer uma outra situação que é a acumulação de capital. Quando surge Keynes, já no século passado, por volta de 1920, 28, 29, ele defende uma trilogia chamada de trilogia keynesiana, quando ele defende que o consumo é a mola propulsora do sistema. Mas para que haja consumo, primeiro tem que haver a poupança, que é a acumulação de capital. Agora, a questão é que geralmente as pessoas entendem que o sistema capitalista ele é centralizador, centraliza capital, as pessoas ficam cada vez mais pobres, os ricos ficam cada vez mais ricos. Ocorre que o Keynes também previu que dentro do consumo existe um estudo chamado de teoria do consumidor. E ali tem uma situação interessante que é uma causa geradora do consumo, que é a humanização da economia. É uma corrente chamada de corrente de humanização da economia. O que é isso? É fazer com que aqueles que participam do sistema, eles cada vez mais acumulam capital. E eles acumulando capital, esse dinheiro vai para poupança. Indo para a poupança, depois vai para investimento. O investimento vai para as empresas e para o governo. Esses 2 elementos, então, geram empregos, geram riqueza, geram bens e serviços que fazem com que as pessoas consigam produzir mais, ganhar mais, ter mais renda, fazer mais poupança e gerar mais investimento. Então é um ciclo. Agora, para aqueles que não conseguem, por força de várias circunstâncias, aqueles que não conseguem ter acesso a esse capital, ou muito capital, o que ele faz? Aqui entra o governo que interfere no sistema, atende essas camadas que não têm acesso ao capital. Então, o que acontece é que o governo vai fornecer condições de distribuir a renda, que o socialismo não faz, o comunismo não faz. Então, o sistema capitalista, ele já é praticamente programado e modernizado para atender essas camadas menos favorecidas. Então, hoje nós temos o Bolsa Família, Vale Transporte, Vale Refeição, Tique Alimentação, Auxílio Saúde. As empresas elas são preparadas para garantir que a produtividade seja cada vez mais eficiente. Então, o que acontece é que as pessoas trabalham em locais arejados, adequados, climatizados, com máquinas e equipamentos cada vez mais modernos. Porque o sistema capitalista, ele precisa pensar em produtividade, ele pensa em crescimento, em expansão. E é por isso que é um sistema que, apesar dos defeitos, apesar dos problemas, ainda é um sistema que atende quase todas as camadas da sociedade.
comparado com os outros sistemas socialista, comunista, que já entraram em decomposição, não é? É o sistema ainda mais eficiente hoje. Excelente explanação do professor Peter, e é assim que a gente termina essa aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo no fórum, leiam o nosso guia de estudos e pesquisem a bibliografia recomendada também no final dos capítulos. Um abraço a todos.